Muito bem, pessoal. Vou começar aqui a gravação. Continuar, né? As atividades que eu estava apresentando. Então, eu já fiz as configurações das LANs. Eu gravei um vídeo mostrando a conexão, como que vai ficar aí desse cenário. E agora eu vou fazer aqui as configurações das interfaces seriais, que são as interfaces aqui que estão conectando os routers, certo? Então eu estou adotando um padrão aqui, ó. Vocês podem observar. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Vocês podem observar que o meu router de Campo Grande, para cada link, eu tenho dois links com Dourados, dois links com Coxim. E no caso do meu router de Campo Grande, ele tem os 4 links. Então, o que acontece? De uma maneira administrativa, né, gerencial, eu estou concentrando os clocks de cada link no router de Campo Grande. Aqui é uma metodologia, né? Cada um vai seguir a sua metodologia. Eu acho que ficou claro isso daí. Agora eu vou configurar. Eu tenho um link titular e uma contingência para cada localidade. Então, eu vou configurar aqui. Então, vamos lá. A rede WAN é a rede 220.10, né, 0 com a máscara barra 24. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é o link serial, para cada conexão eu preciso de 2 IPs. Então, sem muita delonga, né? Então, vai ser barra 30. Então, eu vou pegar aqui a primeira, que é da serial 0/0/0. Então, vou entrar aqui na minha interface, certo? Eu vou entrar aqui na minha interface, eu vou entrar no router, entro no modo privilegiado, conft. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui a minha interface é int s0/0/0, certo? IP address 200.20.10. Então eu vou utilizar a primeira subrede. A primeira subrede ali de WAN, se ela é barra 30, ela começa no 0. Primeiro IP válido é 1. Com a máscara 255.255.255.252, certo? Então, como eu estou configurando o lado aqui de Campo Grande, ele vai o clock, o relógio está lá. Então, eu coloco aqui clock rate 2 milhões. Então, tá lá 2 milhões o clock. Eu preciso mandar fazer o encapsulamento. Encapsulation PPP. Então, eu setei o IP de Campo Grande, o IP do link titular. Eu setei o clock e também coloquei o encapsulamento. Então eu vou colocar aqui uma descrição também. Depois eu vou explicar essa questão de... Vou gravar um vídeo mais de aspecto de gerenciamento, daí coloco o description. Então eu vou sair aqui do modo de configuração, porque eu já fiz a configuração da interface, certo? Eu utilizei o IP 220.10.1, que é o primeiro IP válido. Agora eu vou utilizar o IP 220.10.2 aqui no router de Coxim. Também lá nele, a interface titular é a serial 0/0/0. Aí eu coloco aqui
Como o router de Campo Grande foi IP1, o próximo IP válido é o 2, certo? A máscara, mesma máscara. Eu não coloco o clock, porque o clock vai só numa ponta, mas eu coloco encapsulamento. Protocolo de encapsulamento. Encapsulation PPP e Ctrl Z. Opa! Parece que não subiu, né? Ele não subiu não, então ficou faltando. Eu coloquei as configurações, ó, entrei na interface, coloquei o IP 220.10.2, coloquei a máscara, tá certo. Mandei fazer o encapsulamento, mas ele não ativou. Então não ativou por quê? Porque eu tenho que ligar a interface, né? Então eu vou entrar lá novamente, conft int s0/0/0, vou dar um no shoot aqui, ó. Deu no shoot, saiu do modo de configuração. Mesmo assim, ela não ativou, então eu acho que eu esqueci lá no primeiro também, né? Então voltar lá, ó. Ah, é verdade, lá. Então vou conft int s0/0/0. Vou dar um no shoot na interface. Pode observar que eu dei um no shoot, já subiu, tá verdinho nas duas pontas, né? E daí eu vou sair do modo de configuração. Tanto que eu dou um show IP int bri, ele vai listar para mim. Vamos ampliar isso aqui. Então ele vai listar para mim o seguinte, no router de Campo Grande, ó, a Ethernet eu já tinha configurado, então aqui agora, né, serial 0/0/0, manual, up. Quer dizer que o IP é o 10.1, eu vou dar um ping no 200.20.10.2, que é a outra ponta. Então ele está pingando, então eu já tenho aqui o meu router pingando de entre Campo Grande e Coxim. Agora eu vou configurar a contingência. A contingência eu vou utilizar a segunda subrede. A minha serial aqui da contingência é a serial 020. Então eu abro aqui o meu router. Eu vou entrar lá no conft e especificar a interface serial 02. Opa! 020. Entrei na interface, pode observar agora, já estou na interface. Aí eu vou colocar lá o IP dela, PADD 200.20.10. Então vamos lembrar o seguinte, né? 200.20.10. A primeira subrede eu utilizei para configurar o link titular. Ela começa com 4 endereços. Começa no 0, vai até o 3. Quer dizer que a minha segunda subrede ela vai começar no 4, sendo 4 endereços de rede. Aí eu tenho IP 5 e 6 para utilizar. Eu vou utilizar o primeiro IP, certo? E a máscara, certo? Então eu tenho que também configurar o clock nela, né? O encapsulamento. Eita. E ativar a interface. Então, eu entrei na interface, configurei o IP da interface, configurei o clock, configurei... Aqui deu... eu inverti aqui, né? Encapsulation. Então tá aqui, Encapsulation. E o no shoot para ativar a interface, sai do modo de configuração, dou um Ctrl Z. Então esse aqui foi IP 220.10.5, lá vai ser o 6, né? Então eu vou lá, agora a minha serial lá em Coxim, ó, é a serial 001. Então
Então eu abro lá meu router em coxim, vou dar um conft int s de serial 0, 0, 1. Então IPADD 200.20.10.6, né? Isso. Espaço 255, 255, 255, 252. Então eu vou dar um encapsulation e no shoot. Então já subiu a interface. Quando eu saio do modo de configuração, vou dar um show IP int bri. Quando eu dou um show IP int bri, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim as interfaces e o status dela. Então eu tenho a minha interface titular e tem também a contingência, né? Então o mais sensato aqui na realidade era, aqui eu tenho a serial 001 e 0000 e 001. E aqui eu tenho 010 e 011. Então estão em slots diferentes, né? Essas duas de cima estão no mesmo slot, as duas de baixo no mesmo slot. As duas de cima, slots diferentes em relação às duas de baixo, né? Muito bem. Então eu já tenho também, eu vou até fazer um teste de ping, né? Se o IP da minha interface é o 220.10.6, eu vou pingar 200.20.10.5. Então tá pingando, né? Então agora eu vou configurar a outra ponta aqui, né? Eu tenho a serial 010 com a serial 000. Então eu vou abrir aqui o meu router. Então uma coisa, deixa eu só explicar aqui a questão dos blocos de nota. Deixa eu pegar aqui um bloco de nota e fazer diferente, que às vezes pode acelerar o processo, e fica aí a dica, né? Então eu sei que eu preciso configurar aqui no meu router a serial 010. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um bloco de notas. Então vamos imaginar que eu fosse configurar o router. Eu vou entrar no modo de configuração. Aí eu vou especificar a interface, S de serial 0, 0, 0. Eu vou configurar o IP 200.20.10. Então eu já utilizei a primeira e a segunda subrede. A primeira começa no 0, a segunda começa no 4 e a terceira começa no 8. 8 é endereço de rede, não posso utilizar. Então eu posso utilizar o primeiro endereço, 9. Com a máscara 255, 255, 255, 252. Enter. Então, ela, olhando aqui, é onde fica o clock. Então eu tenho que configurar o clock. Clock rate 2 milhões. E também o encapsulamento. E finalizou, né? Entra no modo de configuração, especifica a interface, especifica o IP e faz o clock. E depois o encapsulamento. Eu vou copiar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C. Aí eu pego aqui o meu router, abro ele. Quando eu abro o meu router, ó, atenção que eu estou no modo privilegiado já, não precisa dar o ENA. Aí eu vou fazer o que? Eu vou colar o que eu copiei, colar os comandos. Pode observar que ele já aceitou. Aí eu dou um Ctrl Z, certo? Então eu já configurei agora o meu router da matriz. Agora eu preciso configurar outra ponta, que é a serial 0/0/0 em dourados. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o bloco de notas. Como a outra ponta não tem o clock, eu faço isso aqui, ó. Eu copio aqui as linhas. Aí a serial lá, eu sei que aqui eu tenho que configurar a serial 000. Então eu venho aqui,
E ao invés do IP9 vai ser o IP10. E não vai ter clock, que é a parte da outra ponta. Encapsulation permanece, então eu faço isso aqui, ó. Configuro, copio, né? Não vou mais configurar CG, vou configurar dourados. Bom, aqui eu não entrei ainda, estou entrando pela primeira vez, né? Então eu já vejo, ó, como eu vou entrar pela primeira vez, tem que dar o ENA. Eu já vou incluir o ENA aqui, porque daí já vai ficar o negócio completo. Pode observar, olha só que maravilha. Vou dar aqui um no chute. Olha, eu dei um no chute aqui, mas ela não subiu. Ah, entendi. Então quer dizer, quando eu venho aqui, ó, faltou dar o no chute aqui, pessoal, lá, ó. E aqui também. E aqui também. Então se faltou, eu já fiz aqui no router, né? Já dei o no chute aqui. Só que aí eu tenho que ir lá na outra ponta, na serial 010. Então vamos entrar lá. Conft int s0 barra 1 barra 0. Vou dar o no chute. Vamos ver a coisa acontecer. Aqui vai mostrar um pedacinho dela, né? Olha lá, pode observar que já aconteceu, né? Já ativou. Beleza? Bom, eu já vou fazer aqui os passos para a configuração dessa link backup do router titular de Campo Grande, do router de Campo Grande para Dourados. Então, em Campo Grande é 030. O que eu faço? Eu venho aqui, ó. É 030 é onde vai o clock, né, o encapsulamento e tal. Vou mudar o IP. Eu trabalhei com a rede 8. A próxima subrede, ela vai ser a 12, né? Que é de 4 em 4. 12. Se é 12, o meu primeiro IP válido é o 13. Então, instalar o 13. E aqui o IP vai ser o 14, certo? E eu preciso confirmar qual vai ser a interface. Vai ser a 001. Então, eu altero aqui para 001. Então, eu vou colocar essa configuração lá no meu router de Campo Grande, né? Bom, já estou no modo de configuração. Vai dar algum problema se eu colar? Não, não dá. Só que o que acontece é que ele apenas reconheceu que é inválido. O valor é inválido por quê? Porque eu já estou dentro do modo específico de interface. Então ele não aceita, ó, essa linha que eu coloquei aqui de configuração. Mas quando eu coloco aqui, ó, a interface, o que acontece? Quando eu coloco a interface, eu já pulo aqui para ela. Então esses parâmetros aqui, ó, já vão dentro da interface que eu especifiquei. E eles foram aceitos. Dou no chute. Por enquanto ele está down, porque eu não configurei a outra ponta. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui em dourado. Bom, já estou no modo privilegiado, né? Então tem que copiar a partir do conft. Vou colar. Ele aceitou, vou dar aqui um no chute. Vamos ver o que vai acontecer com esses links aqui, ó. Pode ver que já ativou. Já subiu a interface, está up, certo? Então, basicamente, eu mostrei aí como que você faz para configurar as interfaces. Vou dar um Ctrl X aqui para sair do modo de configuração. Então, eu configurei o link titular, configurei a contingência de Campo Grande com Coxim, configurei o titular e a contingência de Campo Grande com Dourados. De Campo Grande, eu vou abrir aqui.
Então vamos sair do modo de configuração, vou dar um show IP intbri. Então ele mostra para mim aqui, ó, 1, 2, 3, 4 interfaces, certo? Então são 4 links, que são as 2 contingências e os 2 links titular, conectando. Como os meus links aqui em Campo Grande sempre são os primeiros da rede, o endereço seguinte sempre vai ser a outra ponta. Então eu vou dar um ping aqui, 200.20.10. Se ali é 1, eu vou pingar no 2. Então ele está pingando. Ali eu tenho IP9, vou pingar no 10. Está faltando alguma coisa. Pingar no 10. Aqui o 5 eu pingo no 6. E o 13 eu pingo no 14. Então pode observar que todos estão pingando. Quer dizer que do meu router de Campo Grande eu consigo pingar em todos os outros 2 routers, tanto no link titular quanto na contingência. Beleza? Então eu vou aproveitar e já vou explicar aqui a questão do protocolo, né? Habilitar o protocolo RIP. Eu vou salvar aqui, vou gravar um outro vídeo explicando o protocolo, porque senão vai ficar muito extenso.